Coloque sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, toma teu servo em tuas mãos, usa-o, Senhor, de conformidade com a tua vontade soberana e absoluta. Ao abrir e fechar de sua boca, tu possa colocar aquilo que te apraz, aquilo que tu queres falar com a tua igreja, que teu servo possa diminuir e que tu possa crescer. E a igreja diz amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Queridos, é sempre um privilégio, é sempre muito bom compartilhar com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor. E eu fico imaginando como é a rotina, o dia a dia de um pastor, que todas as semanas ele tem a obrigação de estar aqui diante do púlpito pregando, porque todas as vezes que é me incumbida a missão de trazer a mensagem, de pregar, já me acende a luzinha vermelha de alerta. E o que me acontece durante a semana que antecede a mensagem é algo assim assustador. Eu particularmente eu já fico atento, porque eu sei que as lutas elas são redobradas, as investidas do inimigo elas vêm assim de uma forma incessante. Me aconteceram várias coisas durante a semana que o meu desafio era estar firme e não ceder às investidas do inimigo. Então, quando a gente tem a obrigação de trazer a palavra, de trazer a mensagem, uma das coisas que a gente tem que estar durante essa semana em sintonia com o Espírito Santo. E qualquer coisa vem para nos roubar essa paz, né? Nos tirar do eixo. Então, durante essa semana aconteceram assim, eu contei pelo menos por baixo, umas 4 ou 5 coisas que eu vi diretamente a mão do inimigo ali para fazer com que eu perdesse a cabeça, com que eu falasse coisas, usasse a minha boca para falar coisas que eu sei que não iriam agradar ao Senhor. Amém? E que bom estar aqui para trazer uma palavra e diante de Deus, que venham várias semanas, que esse desafio ele possa ser feito várias vezes, porque a nossa missão é essa, propagar a palavra do Senhor. Amém? Queridos, antes de falar da palavra, vamos orar mais uma vez, tá? Querido Deus, amado Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder testemunhar, de poder propagar, de falar da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Fala ao coração de cada um aqui presente. E eu sei, Senhor, que a investida do inimigo é roubar essa palavra e fazer com que ela não frutifique no coração daqueles que estão aqui para ouvi-la. E em nome de Jesus, eu peço, coloca anjos nesse local, que todo espírito contrário à Tua palavra, em nome de Jesus, possa bater por retirada agora. Eu determino que a Tua palavra, ela cura, ela transforma e ela liberta. E que em nome de Jesus, pessoas nessa noite possam ser libertas, tratadas e curadas. Em nome de Jesus, amém. Amém? O título da mensagem é Deus faz segundo a sua vontade. Repete comigo. Deus faz segundo a sua vontade. Quantos aqui já tiveram aquele pedido de oração no qual muitas vezes a ansiedade ela gera um certo desconforto ao ponto de impulsionarmos Deus a agir da forma
que a gente esperava, ou que Deus vem a fazer da forma que eu gostaria que fosse feita. Alguém já passou por isso, fora eu aqui? Alguém mais? Muita gente, né? Às vezes, quando a gente coloca determinado motivo de oração ou desejo diante do Senhor, muitas vezes a gente tem o hábito de querer com que Deus faça aquilo da forma que eu gostaria que fosse feita. E muitas vezes a gente se frustra com isso. Muitas vezes não acontece da forma que a gente gostaria. Algumas pessoas que recebem promessas de Deus tiveram que esperar décadas para ver essas promessas se cumprirem em suas vidas. Nem sempre, quando Deus promete um milagre, Ele explicará quando, como e por que Ele fará. Ele simplesmente fará da forma que o convém. Eu quero convidar para a gente abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E depois a gente vai ministrar sobre o versículo 1 e depois a gente vai para o verso 9, tá? 2 Reis 5, 1. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Vou ler novamente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Mas eu acredito que deva ter alguma coisa errada nesse versículo, porque como Deus deu vitória a ele, sendo comandante do reinado da Síria contra Israel? O que se espera era que Deus desse vitória a Israel, não a Síria, através de um comandante da própria Síria. Nós temos uma visão muito pequena e limitada de Deus, que Ele é um Deus somente do nosso gueto, da nossa tribo, da nossa comunidade, da nossa denominação religiosa. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor do universo. Aqui nessa Bíblia temos muitas histórias da relação de Deus com Israel, por um simples fato. Jesus, ele vinha ao mundo como israelita, e a história que está na Bíblia tem o objetivo de nós sabermos quem era Jesus, e que ele era o único suficiente Salvador. É só esse o objetivo das histórias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse. A única coisa que linka as histórias contadas por pessoas, mais ou menos cerca de 40 personagens ilustraram essa história, 40 autores diferentes, onde muitos nem se conheciam e viveram em épocas diferentes, em locais diferentes, em terras diferentes. Pessoas que contam histórias diferentes, que quando reunidas contam uma única história, a história de Jesus. É o único Calvário que traça uma linha de Gênesis a Apocalipse. Livros contados por sacerdotes, boiadeiros, médicos, pescadores. Essa história é a história de Jesus, mas Deus é infinitamente maior do que essa história.
Amém, gente? Quando a gente faz uma alusão ao que acontece na Bíblia, a história de Jesus, as histórias que são contadas aqui, e até mesmo da história de Deus, a gente simplesmente acha que Deus, ele simplesmente trabalha em prol daquele povo, daqueles objetivos que muitas vezes são tão pequenos em relação à grandeza do próprio Deus, ou da história do próprio Deus. Mas Deus é infinitamente maior do que a história. Quando Abraão chega à terra de Canaã, lá ele já encontra um sacerdote, Melquisedeque. E o que é que esse homem fazia já lá, quando Abraão chegou? Ele já pregava a palavra do Deus Altíssimo. Ele já ensinava aqueles povos e aquelas comunidades sobre o Deus Altíssimo. Deus é muito maior do que aquilo que nos foi revelado. Jamais teremos capacidade de entendermos Deus na sua infinita dimensão. O que está escrito nesse livro se resume a João 20:31, quando diz: estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para crendo tenhais vida em seu nome. Mas Deus é o Senhor de Israel, é o Deus dos sírios, é o Deus da Mesopotâmia, é o Deus dos romanos, Deus é o Deus da Palestina, Deus é o Deus do universo. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Olha só. Então muitas vezes a gente entra dentro de uma caixinha, onde dentro dessa caixinha nós colocamos Deus junto dela e achamos que a atuação direta de Deus é para um determinado povo, um determinado lugar, um determinado tempo, um determinado espaço. E aqui na sua palavra diz que todo o universo pertence a Deus e todos aqueles que nele habitam. Mas tem um monte de gente, Rondinelli, que não acredita em Deus. E daí? Eu lembro de uma história, quando eu era menino, que eu ia para a fazenda, e quando eu nasci, a primeira coisa que meu avô fez por parte da minha mãe foi dar uma cabeça de gado. Eu ganhei um boi quando eu nasci. E na fazenda o boi ia crescendo, ia fazendo aniversário, e o meu avô, a única coisa que ele fazia era dar gado. Presenteava a gente com gado, com boi. E chegou um momento que eu tinha 14, 15 cabeças de gado, e eu perguntava para o meu avô, eu digo: vô, esses bois não fogem, não saem daqui? Ele disse: não, eles são seus. Eu digo: meus? São seus. Tem a sua marca nele. Tinha um ferro que a gente usava para marcar os bois. Eles acreditando ou não, eles eram meus. Não precisava eles ter a certeza que eram meus, ele era meu. E quando ele fugia para a fazenda do vizinho, a gente ia lá e pegava de volta, porque ele era meu. Ele tinha a minha marca. Ele era meu. Elas tinham uma marca nelas dizendo que aquelas vacas me pertenciam. Não pense em um Deus pequeno. Não pense em um Deus que cabe por inteiro em sua cabeça. Não pense em um Deus que cabe por inteiro dentro da sua teologia. Deus é muito maior do que isso. Deus deu a vitória à Síria sobre Israel através de um homem chamado Naamã. E agora vem a declaração. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Olha que incrível.
O cara era escolhido por Deus, Deus deu várias vitórias através de Naamã, a Síria, mas Naamã era leproso. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Não era de se esperar que um homem que fosse abençoado por Deus, com várias vitórias, com um poder respeitado, um homem admirado pelo seu próprio rei, não tivesse todas as áreas da sua vida bem resolvida, fosse um homem bem-sucedido, de sucesso? Claro que não. E Deus mostra o porquê não. Quando em Deuteronômio ele fala ao povo que ia dar a terra de Canaã a eles, ele disse: lá naquela terra tem um povo muito mais poderoso do que vocês, tem um povo que tem um exército maior do que vocês, mas eu vou lá e vou expulsar esse povo da terra e vou dar a vocês. E Deus disse: mas não vou fazer isso num único dia, não vou fazer isso de uma única vez, porque naquela terra, gente, naquela região lá, tinha feras, e se ele desse por vitória, se Deus decidisse de um momento para outro acabar com todos os inimigos e matar, aniquilar com todos e entregar aquela terra para os israelitas, o que iria acontecer? As feras que predominavam naquela região proliferariam e acabariam com o povo de Israel. Aquela região era uma região em Jerusalém, era uma região de florestas. Aos redores de Israel, de Jerusalém, eram regiões que tinham bastante florestas. O historiador Flávio Josefo diz que aquela região que tinha muita floresta, muitas matas, elas foram dizimadas. Pilatos acabou com aquela região de matas que tinha ali, de árvores grandes florestas, porque em um único dia, tinha mais de 500 crucificações, onde as pessoas eram crucificadas vivas, e aquelas árvores eram derrubadas e feito cruzes para poder colocar essas pessoas. Então, todas aquelas árvores que tinham naquela região foram praticamente, que ali hoje a gente percebe que é quase que desértico a região, não tem florestas e não tem nada, mas no começo eram muitas árvores e eram tiradas para fazer cruzes, para crucificar os cristãos, Bárbara. Então, nesse período, tinha muitas feras lá, e Deus não entregou ao povo essa vitória, porque se ele fizesse de imediato, aquelas feras iriam destruir os israelitas. Lendo esse texto, eu entendo que o porquê de Deus não resolver de uma hora para outra os meus problemas. Existe uma fera que circula as nossas vidas chamada pecado. Essa fera, ela é perigosíssima. Os problemas nos geram a necessidade de orar, pois em muitas das vezes nós lembramos de Deus quando temos problemas. Alguém aqui gosta ou só procura a presença de Deus muitas das vezes quando tem alguma necessidade ou algum problema? Alguém é assim, fora eu? Tem gente aqui? Alguém, né? Então, assim, a maioria das vezes que nós buscamos a Deus em oração ou buscar a presença de Deus diante de algum problema é só com o intuito dele resolver o nosso problema. Não termos problemas hoje é um risco muito grande de sermos dominados pelo pecado. Tem uma fera perigosa dentro dessas feras chamada soberba. Eu quero usar aqui o exemplo do rei Uzias, que era um rei que Deus o abençoava bastante. Para onde esse Deus
esse rei se virava, Deus dava a vitória. Onde ele iria, Deus dava a vitória. Rei Uzias foi tão bem sucedido, Bárbara, cresceu tanto, prosperou tanto, que essa fera o alcançou, a soberba. Chegou um determinado momento que o rei Uzias pensou que pudesse ele fazer as coisas que era dada somente aos sacerdotes, que era queimar incenso e sacrificar e fazer sacrifícios de animais. Rei Uzias, ele se apoderou quando a soberba chegou e ele foi fazer as coisas que só cabiam aos sacerdotes. O que é que aconteceu, gente, com um homem tão abençoado por Deus, com tantas vitórias, e um homem que, para todo lado que se virava, ali Deus concedia para ele a vitória sobre seus inimigos. Quando a soberba o alcançou, ele recebeu de Deus como uma punição uma lepra, e essa lepra na testa o afastou tanto do seu reinado, do povo, como do templo. Um dos maiores significados da soberba, para mim, é quando ele fala de um anjo de luz chamado Lúcifer. Está lá em Ezequiel 28, 14 e 15. Versículo 14 diz: Tu eras querubim ungido, entre o brilho das pedras tu andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Um anjo que permitiu que a soberba chegasse ao seu coração. Outra fera perigosa que eu identifico é a ingratidão. Alguém aqui já teve o sentimento de que alguém foi ingrato com você? Alguém já teve esse sentimento? Isso é ruim, não é? Esse sentimento muitas vezes nos gera um sentimento pior do que a própria ingratidão. A ingratidão nos afasta de Deus, impedindo o milagre dele em nossas vidas. A Bíblia condena a ingratidão em várias passagens, como em Romanos 1, 21, que diz: descreve como o coração obscurece e não glorificar a Deus e não lhe dar graças. A Bíblia diz que quando o coração se obscurece e não glorificamos Deus, começamos a ter esse espírito de ingratidão gerado dentro de nós. A ingratidão, tanto para Deus como para as pessoas, é um tema recorrente. E um dos exemplos que a Bíblia cita aqui de ingratidão foram daqueles 10 leprosos que foram curados e apenas um regressou para agradecer. Amém? Uma pessoa ingrata acredita que os outros têm constante obrigação para com ela, mesmo que não tenha. Por isso, ela não tem a consciência do bem, favor ou graça recebida. A ingratidão é uma fera perigosa. Precisamos ter problemas. Eu acredito que nós precisamos ter problemas, pois poderemos nos tornar autossuficientes e independentes. Na vida biológica, à medida que a gente amadurece, a gente vai ficando mais independente. A gente comemora o bebezinho quando nasce, quando ele vai crescendo, a gente comemora os primeiros passos, a primeira vezinha que ele come, a primeira palavra que ele sai da sua boca. Então, a proporção que ele vai ficando independente, a gente vai se alegrando e festejando até. A gente acha bonito quando a independência chega nessa parte da vida biológica. Na vida espiritual é exatamente o contrário. Quanto mais maduro espiritualmente eu me torno, mais dependente do Senhor eu fico. Olha que inverso, né?
Na vida biológica, quanto mais maduro e desenvolvido eu ficar, melhor. Na vida espiritual, não. Quanto mais maduro eu ficar, mais prova a minha dependência de Deus. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Aqui nós temos muitos heróis de guerra, porém mentirosos. Nós temos muitos heróis de guerra, porém doentes. Nós temos aqui muitos heróis de guerra, porém quebrados financeiramente. Aqui nós temos muitos heróis de guerra, porém com problemas no casamento, com a esposa, com o esposo. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Era uma época que a lepra não tinha cura. A lepra era uma sentença de morte. A pessoa que tinha lepra, ela era comida por prestação. Aos poucos, ela ia sendo comida pela doença. O interessante, gente, é que naquela época, as pessoas que tinham a doença, elas eram automaticamente expulsas da cidade. Elas não poderiam viver junto do convívio das pessoas normais. Elas eram expulsas da cidade. E quando elas estavam andando pela rua, que alguém passava perto delas, elas tinham por obrigação de se manifestar e falar que eram leprosos, para que as pessoas pudessem se afastar delas. Havia uma menina que tinha sido levada cativa quando a Síria invadiu Israel. Era uma menina que tinha todos os motivos para desejar que Naamã morresse comido pela lepra. Porque ela, quando foi tirada de Israel, ela foi servir na casa de Naamã. Então, essa mesma menina que foi levada, tirada de sua família, de sua terra e levada ao cativeiro, ela não deixou que o cativeiro roubasse a essência de uma boa pessoa de seu coração. Ela se apiedou de Naamã e falou para a esposa de Naamã: ah, se o meu Senhor fosse a Israel. Lá tem um homem de Deus que poderia orar por ele e ele ser curado. Ouvindo isso, a mulher de Naamã foi contar para ele, e Naamã imediatamente procurou o rei e disse: Senhor, uma menina que está na minha casa falou que se eu fosse a Israel, lá teria uma pessoa que teria a possibilidade de me curar. E o rei dele imediatamente falou: não seja por isso. Imediatamente ele escreveu uma carta e mandou Naamã entregar ao rei. Só que ele entregou a carta, queridos, para o homem errado. Ele entregou para o rei Jorão, onde a carta dizia: estou enviando meu general de guerra e quero que você ore por ele e ele seja curado da lepra. O rei Jorão, gente, não tinha condição de se manter em pé. Ele, lendo essa carta, rasgou as suas vestes e disse: olha aí, ele mandou uma carta dizendo que eu poderia curá-lo da lepra. Ele quer se aproveitar dessa situação e novamente guerrear contra mim. Quando Eliseu ouviu isso do rei, disse: Senhor, não precisa rasgar as suas vestes. Peça para que ele venha aqui e ele saberá que tem profeta em Israel. Amém? 2 Reis 5:9. Podem abrir comigo? Veio, pois, Naamã aos seus cavalos, com os seus cavalos,
e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Olha só, Naamã foi lá, parou com seu aparato, aqui tem no plural, gente, seus carros. Naamã trouxe com ele grande quantidade de ouro e de prata. Ele trouxe em média de 120 quilos de prata e mais de 40 quilos de ouro e vestes festivais para oferecer ao profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Agora imagina, o cara comandante de um exército com toda a polpa que Naamã tinha, trouxe um aparato, uma fortuna na época para oferecer ao profeta, e aqui eu me vejo como nem a consulta presencial ele recebeu, porque o profeta não foi ter com ele, mandou o seu servo. E nem a consulta online aqui resolveu, querido. Ele simplesmente mandou um recado. Naamã, porém, versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, poiria a mão sobre mim, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã já criou uma cena na sua cabeça de como seria o processo da sua cura. É isso que muitas vezes nós fazemos. Quando queremos que Deus nos cure, ou outra pessoa, a gente diz: Senhor, faz assim, faz assim. Então aqui ele já imaginou, fez todo um ritual de como seria. Esse é o maior erro que cometemos diante de Deus, quando pedimos que Ele nos cure de alguma doença. Queremos dizer exatamente como o milagre deve acontecer. Gente, Deus trabalha com a multiforme graça. Deus trabalha de formas diferentes. O que Deus fez na minha vida, como Ele me curou, pode ser diferente na sua vida. Ele pode lhe curar diferente. Como Deus trabalhou na minha finança, na minha vida, Ele pode trabalhar diferente na sua vida. Deus trabalha na sua multiforme graça. Tem relatos de Jesus curando 2 cegos de formas diferentes. Ele cuspiu na mão, fez lodo, passou e o cego foi curado. O outro, ele simplesmente perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar. Seja feita a tua vontade, a tua fé te curou. Então, formas diferentes para Deus operar. Versículo 11 diz: pensava eu que ele sairia a ter comigo, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele ficou indignado e resolveu voltar para casa indignado e leproso. Só que os seus soldados aqui falou para ele: Senhor, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, tu não assim farias? Vai lá, faz o que ele te pediu. E Naamã fala para ele aqui de uma forma muito enfática, porque quando ele falou o que era para fazer, ele simplesmente questionou o porquê fazer. Não porventura Abaná e Zafá, rios de Damasco, são melhores do que todas as águas de Israel? Ele quis dizer o seguinte: ele me mandou dar 7 mergulhos naquele rio. Não seriam os rios da Síria melhores do que o rio que ele me pede aqui? Ele disse sim, porém não curaria. Porém não era aquilo que Deus pediu para ele fazer. Gente, para ele fazer o que o profeta pediu, ele ia fazer uma coisa que para ele custaria muito. Ele iria tirar os seus panos, tirar tudo aquilo que as suas vestes,
para poder dar um mergulho nas águas do Rio Jordão. O leproso, ele escondia a sua lepra com panos e muitas vezes até com máscara. Usava máscara de ouro, máscara de prata, para encobrir a podridão da lepra por detrás, ou da máscara ou daqueles panos. E naquele momento, quando o profeta falou que ele iria tirar as suas vestes e mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão, ele teria que expor a sua lepra. Muitas vezes, por um milagre acontecer em nossas vidas, nós temos que passar por esse processo. Muitas vezes de expor a nossa lepra, o nosso problema, o nosso pecado, para estarmos numa condição diante de Deus, em obediência para que Ele possa operar o milagre. Vem sobre a minha recordação agora, a mulher sunamita, a mãe daquele menino morto na cidade de Sunem, 2 Reis, capítulo 4, 30, não precisa abrir. Aquela mulher, ela recebeu uma promessa do profeta, e ela simplesmente, com o tempo passou, o filho morreu, ela correu, foi ter com o profeta, foi cobrar o porquê que o filho tinha morrido, e chegando lá, o profeta falou, disse, olha, fica tranquila, eu já mandei meu servo lá, e meu servo o menino vai ser curado. Ela se ajoelhou, se baixou, agarrou nas pernas do profeta, e disse, eu não saio daqui, tão certo como Deus vive em ti, eu não te largarei, até que vares comigo. Ele já tinha mandado o servo, ela disse, o teu servo não me interessa. Ah, mas eu já fui e mandei o meu cajado. O teu cajado não me interessa, eu quero que você vá comigo. Muitas vezes, nós temos que procurar o verdadeiro autor da promessa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Amém? Para nós finalizarmos, vamos finalizar em 2 Reis, capítulo 5, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança e ficou limpo. Olha que maravilha. Agora eu te pergunto, queridos, ele recebeu a ordem do profeta de mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Ele mergulhou a primeira vez, olhou para si, olhou para a lepra, nada tinha acontecido. Mergulhou a segunda vez, olhou para si, olhou para a lepra, nada tinha acontecido. Você teria mergulhado a quarta, a terceira, a quarta, a quinta? Você teria continuado obedecendo a Deus? Ele era um homem poderoso. Talvez as vozes que ele tivesse escutando ali naquele momento poderiam fazer de desistir, de mergulhar a quarta, a quinta, a sexta e obedecer até a 7ª vez. Mas ele mergulhou a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª vez. E a palavra diz que na 7ª ele foi curado. Seria muito mais fácil se no primeiro mergulho ele visse a primeira melhora, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente, ele vendo a melhora acontecendo, com certeza ia impulsioná-lo a continuar os mergulhos. Ele só foi curado e viu a sua cura no 7º mergulho. Amém? Eu quero só finalizar com um testemunho que me aconteceu quando eu, novo convertido, tinha aproximadamente 3 meses de conversão, e o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida foi incrível, porque Ele transformou um ser
muito complicado em outra pessoa totalmente diferente da que eu era naquela época. Então ele fez uma transformação incrível. E eu tive experiências com Deus nos primeiros meses de conversão, onde me levaram a colocar diante de Deus a seguinte aliança que eu fiz com Ele. Eu digo: Senhor, eu não quero viver e pregar um Deus que eu escuto falar. Eu quero vivenciar aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Amém? Quando o meu filho nasceu, ele nasceu com um canal lacrimal entupido em seu olho, onde os médicos deram 5 anos de tratamento. E como ele era bebê recém-nascido, 3 meses, o olho dele totalmente fechado, e eu levei para um médico, ao oftalmologista, fizeram a consulta, falaram que ela era um tratamento longo e prolongado. Então o olhinho dele ia ficar fechado por vários anos. E uma vez uma pessoa me falou: olha, toma cuidado, porque fizeram... A filha de uma amiga teve o mesmo problema, e quando foram identificar já era tarde. Era um olho de gato, um câncer que dá por detrás do olho, e estava enraizando para o segundo olho. E quando me falaram isso, eu procurei o médico e bati na porta do médico. Quando o médico abriu, com meu filho na mão, nos meus braços, eu disse: eu não quero nem saber o que é que o senhor vai me falar, eu quero uma ecografia do olho do meu filho. Porque a ecografia era o único exame que aparentava e mostrava já se era ou não aquele câncer lá, aquele olho de gato, aquele negócio. Ele riu, pegou uma lanterninha, fez os testes no olho do meu filho e disse: não tem nada a ver, seu filho tem um olho normal, tem reflexo, tem tudo isso, não é nada a ver com câncer, e pode descansar, faça a massagenzinha, com 5 anos o canal vai estar desobstruído, ou você pode fazer a intervenção cirúrgica. Eu fechei aquela porta, saí do médico, deixei meu filho em casa e voltei para a igreja. Não tinha ninguém na igreja. E eu sentei lá e orando e chorando a Deus, eu digo: Senhor, eu quero viver esse Jesus que cura. Eu não quero falar de alguém que foi curado, eu quero vivenciar os milagres de Deus na minha vida. E como vocês estão me ouvindo, eu ouvi Deus falar comigo audivelmente: ore 7 dias pelo olho do seu filho. A mesma coisa que aconteceu com Naamã aconteceu comigo. Eu orei o primeiro dia, nada. Orei o segundo, nada. Eu não morava com a mãe do meu filho, então não tinha acesso a ele. Eu ligava para ela e questionava, perguntava como ele estava, e ela simplesmente me dizia toda a vida a mesma coisa: está do mesmo jeito. Até que no 7º dia, eu liguei para ela, ciente de que o milagre de Deus tinha acontecido, porque eu sei quem falou. E eu disse: você vai levantar, você vai até lá dentro e você vai olhar como está o olho do meu filho. E ela demorou 5 minutos. E quando ela retornou, ela perguntou: o que você fez? Eu digo: eu não fiz nada, mas o Deus que eu sirvo, esse fez. Ela disse: o olho dele está perfeito, igual ao outro. Amém? Então, muitas vezes, o milagre de Deus em nossas vidas, ele ou não acontece, ou é adiado, por muitas vezes culpa nossa, ou a forma de querer com que Deus opere. Essa palavra de Naamã, ele fala muito ao meu coração. Independente do que do seu poder, da sua postura, do seu nível social, do que você tem, do que você acredita até, porque eu acredito que ele nem acreditava no Deus de Israel. E Deus tinha um propósito em dar a vitória a ele sobre Israel, como Deus tinha o propósito de curá-lo. Porque esse homem reconheceu que tinha um Deus em Israel. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus. Amém.